Que quer saber, hoje a gente vai falar sobre o tema aqui abordado, direitos do consumidor ao contratar um pacote de viagens e como contratar uns serviços de viagem com segurança. Então é isso aí, para você que curte fazer uma viagem e quer ficar por dentro aí de como fazer uma viagem segura, se liga aqui agora que a gente vai saber aqui, a gente vai abordar algumas perguntas importantes aí para você, tá bom? Então, como primeira pergunta, bom, doutor, eu fiz um agendamento pela internet de uma pousada ou um hotel, mas quando chego lá, a reserva não existe. E aí, o que eu devo fazer nessa situação? Michael, parece uma situação incomum, mas é uma situação mais comum do que nós imaginamos, né? Nós compramos um produto pela capa, por aquilo que nos é fornecido, principalmente pela internet, e quando chegamos ao local de destino, nos deparamos com uma situação totalmente diferente. E pode acontecer também isso que você disse. Eu faço uma reserva de um hotel, de uma pousada, através da internet, preencho o formulário, e quando eu chego para me hospedar no hotel, já no local, esse agendamento não é válido. Nesse caso, diante do constrangimento que o consumidor, o turista está sofrendo, pode-se fazer até um boletim de ocorrência para registrar os fatos, apresentando ali o cadastro de contratação de pré-agendamento dessa reserva. Se essa contratação ela foi feita mediante uma empresa de turismo, ou seja, não foi diretamente ao hotel, tanto o hotel quanto essa empresa de turismo serão responsabilizadas solidariamente, ou seja, no mesmo patamar, para restituir o consumidor dos eventuais danos que ele tem sofrido. Isso chama responsabilidade solidária e está previsto no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Agora, dependendo da situação, o turista, o consumidor chega num determinado local e ele não consegue se hospedar porque o seu agendamento não está válido. E aí ele acaba procurando um outro hotel para não perder a viagem, uma vez que ele já se deslocou da sua residência até o local destino da viagem. Nesse caso, se o consumidor precisar se hospedar em um outro hotel por decorrência da falha de prestação de serviço que tinha sido contratada, ele poderá judicialmente requerer, além dos danos morais, o que nós chamamos também de danos materiais. Todo esse valor gasto com a nova hospedagem, ele deverá ser restituído tanto pela empresa de turismo quanto também pelo hotel que não aceitou a sua hospedagem. Bom, o Dr. Victor, nessa situação o hotel sempre vai enviar um confirmamento para a pessoa, para ela saber realmente se foi assim, se estava realmente reservado ou não, não é? O comum, sim, Michael. Só que acontece, sim, de muitas vezes o papel não ter valor real na hora que você chega de hospedagem. É claro que é muito importante, e nós vamos falar isso daqui a pouquinho, a responsabilidade e os cuidados que o consumidor deve ter no ato da contratação desses serviços. Mas é evidente que quando nós tratamos aqui de empresas idôneas, elas certamente mandarão aí o papel de comprovação de hospedagem, tudo certinho. Mas pode ser que em momento eventual, ao chegar lá para se hospedar, houve algum problema de comunicação no sistema interno, talvez do hotel ou do resort, e acaba avisando o consumidor que não tem mais vaga. Infelizmente, isso acontece. Entendi, Dr. Victor. E tipo assim, eu reservei um hotel através de uma agência de turismo ou no próprio site do hotel. E quando eu chego lá, vejo que o lugar é diferente daquilo que eu vi na publicação. Tipo, sei lá, sujo, desorganizado, pequeno, ou se não com vários problemas. E aí, o que eu faço? Essa não é uma situação também incomum, tá? Os órgãos de defesa do consumidor recebem várias denúncias de propaganda enganosa, principalmente de complexos turísticos dessas empresas de fornecedores de pacote turistas, e que oferecem um paraíso. O consumidor acha que está indo para a melhor viagem da sua vida e quando chega lá se depara com um cenário extremamente precário. E a lei consumerista ela é absolutamente rígida nesse sentido, Se houver comprovação de abusos praticados contra o consumidor, este consumidor deve ser ressarcido e indenizado. Então, antes de tudo, tanto as agências quanto as operadoras ou os hotéis, quando a contratação é feita de maneira direta,
são obrigados a informar de maneira ostensiva, detalhada, adequada, todas as características necessárias a respeito daquilo que ela está vendendo. Isso está previsto no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que é o direito à informação. E se isso não é cumprido, essas empresas, esses fornecedores, são sim obrigados a reparar os consumidores, porque no Código de Defesa do Consumidor nós temos duas palavrinhas importantes, que é responsabilidade objetiva, que está previsto no artigo 14. Independentemente dos problemas que acontecerem com o consumidor após a contratação, o fornecedor tem sim a responsabilidade de fazer com que aquela contratação seja cumprida na sua integralidade. E assim, se eu chegar num hotel, se eu chegar numa pousada e de repente o quarto não é confortável como eu contratei, a imagem que me venderam é totalmente diferente daquela que eu me deparei presencialmente. O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, parágrafo 1º, ele diz que o consumidor poderá exigir, não é nem pedir, é exigência, de requerer a reexecução dos serviços, ou seja, que seja remarcada uma outra viagem nas condições ao qual ele tenha contratado. Ele pode pedir a restituição da quantia paga e essa quantia é corrigida até o dia da data da devolução, ou ele pode pedir o abatimento do preço. Vou dar um exemplo. No pacote que a pessoa contratou, estava previsto um hotel 5 estrelas e ao chegar lá o hotel era de 2 estrelas ou nenhuma estrela. O Código de Defesa do Consumidor, ele determina que a prestadora de serviço, seja a agência que fez a intermediação da contratação ou o próprio hotel, se essa contratação foi direta, deverá haver um desconto no preço cobrado. Então, nesse caso, tanto a agência, quanto a operadora, quanto o hotel, eles são solidariamente responsáveis pela reparação de prejuízo a esse consumidor. Cabe ao consumidor uma dica: se eventualmente for vítima desse tipo de situação, pode fazer uma denúncia na agência de turismo da Embratur, por exemplo, que é o órgão fiscalizador dessa área, para que possa dar conhecimento dessa prática ilegal, né, que o Código de Defesa do Consumidor condena veementemente. E o Dr. Victor, eu quero cancelar minha viagem, por exemplo, e qual que é a multa que as empresas de turismo podem me cobrar? É uma pergunta muito importante. Numa negociação contratual, principalmente no âmbito consumerista, os contratos eles vêm como adesão, né? Ou seja, o consumidor ele não tem a oportunidade de discutir as condições do contrato. Ou ele aceita o contrato da forma que ele vem para poder adquirir o pacote de viagem, ou ele então não vai conseguir contratar o serviço. E muitos desses contratos implicam uma multa no caso da desistência da viagem por parte do consumidor. Recentemente nós tivemos um julgamento na terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, no STJ, e que considerou abusiva a cobrança de 25% a 100% de multa do contrato no caso de cancelamento por parte do consumidor. Então, o que o Superior Tribunal de Justiça entendeu? Que a multa cabível nesse tipo de situação é de até 20% do valor do contrato, se a desistência do consumidor ocorrer menos de 29 dias antes da viagem. Então, o padrão é até 20%. Acima disso, é considerada cláusula abusiva, uma cobrança abusiva. Entendi. E, Dr. Victor, então, né, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, como contratar um pacote de viagem de maneira segura? Isso é muito importante, Michael. Bastante cuidado os consumidores devem ter. O primeiro passo que deve ser dado é procurar empresas idôneas, né? Aquelas empresas que fornecem pacotes de turismo, ou até mesmo os hotéis, resorts, que tenham uma boa avaliação, fazer pesquisas em sites de reclamações para saber se há reclamações em relação às instalações desses lugares, né? Enfim, deve tomar cuidado, principalmente porque quando nós nos programamos o ano todo para fazer uma viagem, guardamos parte do nosso dinheiro, almejando um bem-estar, né? E de repente, quando há uma frustração nessa viagem, a decepção é muito grande.
E as contratações ocorrem quase sempre pela internet, pela impossibilidade do consumidor visitar esses hotéis, esses lugares fisicamente, né? Se isso fosse possível, seria excelente. Então, de preferência, uma dica também que eu dou é ver se alguém já tenha se hospedado naquele hotel ou já tenha participado daquele pacote, amigos, conhecidos, parentes, e pedir informações para saber se de fato tudo aquilo que é oferecido é cumprido, tá bom? E mais, no ato da contratação de um pacote de turismo, o consumidor deve ter acesso de maneira detalhada a todos os serviços que lhe serão prestados. Por exemplo, o meio de transporte aéreo que será utilizado, ou seja, o pacote de turismo está dizendo que ele vai viajar de carro, de avião, de navio, enfim, qual o nome da companhia responsável por essa viagem, qual o horário de embarque, qual o horário da volta, se existe translado na chegada, qual é a categoria do hotel que ele está se hospedando, se é 1, 2, 3, 4, 5 estrelas, qual o padrão de conforto do quarto desse hotel, já que a viagem, né, a gente viaja para poder descansar, usufruir do melhor possível do ambiente que nós estamos indo. Se aquele serviço contratado inclui refeição ou não, e se inclui, quais as refeições estão inclusas, né? Muitos pacotes também acabam incluindo passeios, né? Olha, passeio na cachoeira, passeio nas dunas, passeio nas montanhas, isso está incluso. Tudo isso é importante até mesmo para que o consumidor possa se programar financeiramente dos custos que ele vai ter com essa viagem, além daqueles custos que já teve no ato da contratação. Em outras palavras, o consumidor deve saber exatamente o que está sendo contratado, tá bom? Justamente para fazer essa pesquisa financeira e colocar na balança os prós e os contras. Tudo que foi combinado deve ser rigorosamente cumprido. É claro que os pacotes mais completos acabam diminuindo os gastos eventuais do consumidor. Os pacotes mais baratos, o consumidor sabe que eventualmente vários serviços não vão estar ali elencados e ele vai ter um custo maior. Bom, é isso aí. Bom, Dr. Victor, novamente obrigado aí sempre pela sua participação aí no nosso programa Tarde de Sucessos. Mais uma